Antes de começarmos, eu quero deixar um alerta importante. Tudo que eu falar neste vídeo é baseado no meu operacional, que é resultado de anos de estudo, backtesting e prática. Meu operacional é baseado em análise técnica avançada, análise de fluxo e macroeconomia. Eu uso uma combinação de indicadores e ferramentas para identificar oportunidades de trade. Eu sei que meu operacional pode parecer confuso para muitas pessoas. Pode parecer que eu uso muitas médias e que meu gráfico é sujo de tanta informação. Mas é o meu método de operar e eu já estou há tempos utilizando esse mesmo operacional. No entanto, é importante lembrar que não existe um operacional 100% assertivo. Ainda que eu tenha um bom histórico de resultados, é possível que eu cometa erros, e você também. Por isso, é importante que você sempre faça sua própria análise antes de tomar qualquer decisão no mercado financeiro. Além disso, quero deixar claro que não estou aqui para recomendar compra ou venda de nenhum ativo. Eu ainda não tenho certificado para fazer isso. Meu objetivo é apenas compartilhar meu conhecimento e experiência com vocês, para que vocês possam aprender e desenvolver suas próprias estratégias de trading. Então, com esse alerta feito, vamos ao vídeo. Começando mais uma revisão aqui, hoje, dia 3 de abril, e antes eu começo a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então não se esqueça de se inscrever, e lembrando também que eu estou com vagas abertas para minha quinta turma de mentoria, depois de quase 6 meses sem abrir, as vagas estão abertas novamente, mas já vão fechar. No domingo eu já vou fechar as vagas e semana que vem as aulas já começam. Se você quer saber todo o cronograma, prazos, valores, tudo que eu ofereço na mentoria, eu fiz em forma de vídeo explicando tudo, quase 1 hora de vídeo. Recomendo que vocês vejam, está aqui no meu canal do YouTube e também coloquei em forma de texto lá no meu servidor do Discord, que também está aqui. Então, para você ter direito a 10% de desconto, basta você entrar na sala ao vivo. A sala está aberta de forma pública e gratuita até sexta-feira, então só tem amanhã e sexta para você poder participar da minha sala ao vivo com os mentorados. Dessa forma você pode conhecer um pouco do meu operacional, minha didática ao vivo, um pouco do meu operacional também, a prática, as operações que eu faço, enfim. Então basta entrar no meu servidor do Discord, que o link também vai estar abaixo desse vídeo, e fazer parte da sala ao vivo. E se quiser chamar alguém, todo mundo é bem-vindo, tá bom? Então bora lá pro gráfico, hoje dia 13 de abril. Então, começando pelo setup das linhas no dólar, o que a gente teve aqui? A linha plotou depois do segundo candle. E aí a gente teve o teste, mais ou menos aqui eu posso até considerar que testou. É uma questão de meio ponto aqui. Andou aqui a favor uns quase 15 pontos. Eu não cheguei a fazer a entrada da linha aqui, tá? O preço aí testou de novo nessa hora aqui. Eu acho que tinha a abertura do norte-americano, deu uma volatilidade. Tava bem na cara que talvez ia romper a máxima, pegar um pouco de liquidez. O movimento acabou tocando na linha e acabou estopando, tá? E testou de novo, e aqui era a volatilidade de notícia, então não valia a pena nem fazer operação aqui, tinha PMI, porque senão seria estopado de novo. E depois, se tivesse entrado aqui na terceira tentativa, aí essa teria pago e cravou o alvo lá final. Se tivesse feito a compra aqui, teria estopado. Então, assim, no geral, eu não fiz nada por linhas hoje. Em relação à regra de coloração, aí sim eu fiz, que foi um dos motivos da confluência da região que eu fiz a operação. Aqui já abriu na cor de compra e só foi alterar. A primeira alteração que teve no dia foi justamente a que eu fiz a entrada. Aqui, segurei bons pontos, tá? Rompimento da mínima eu peguei, rompimento dessa região aqui, do ajuste, enfim. Só não carreguei tanto até o fim do dia, infelizmente. Mas, ótima aqui essa troca de cor. Até o fundo, quase uns 37 pontos. Então, bastante tendência aqui que teve depois. Bem interessante essa troca aqui. Bem mesmo, tinha confluência nessa hora. Então, o Renko foi um dos motivos para fazer a operação aqui. E aí, já aproveitando para falar do gráfico de candles, o que a gente teve aqui? A gente tinha, lembrando ontem, né? Fechou muito próximo da máxima. Nós tínhamos aqui do ano praticamente. Na cara de ajuste, tava com cara que ia dar um repiquezinho de alta, até porque se for olhar pelos 60 minutos, isso aqui era um pullback da 20, um pullback da 20 que fechou ontem. Aí, dito e feito, abriu com um gapzinho de alta, pegando essa liquidez, essa resistência, e o primeiro candle já tinha notícia, né? E o primeiro candle já teve volatilidade, uma liquidez aqui bem grande, uns 15 pontos, então um candle grande, considerando assim o range dos últimos dias, é quase o movimento, metade do movimento dos últimos dias que estava tendo. E aí faz um pullback, fecha praticamente o gap aqui quase, tem uma reação compradora, eu não vejo setup nenhum aqui de VWAP, de reversão, não vejo nada, nem de tendência. Aqui começa a ter candles de rejeição, faz pullback na média de 20, a média de 20 respeita,
dá alguma possibilidade de ser talvez aqui um gatilho de compra, mas eu até comentei assim, olha, tô com o dedo coçando, mas melhor nem entrar porque eu vejo que está dentro do primeiro candle do dia. Então, se eu for marcar aqui, primeiro candle do dia, tínhamos aí um caixotinho, não estava saindo, não tinha tendência ainda. Então, não fiz nada, esperei o movimento da abertura da vista, abriu a vista aqui, não teve reação, abriu a vista lá fora, e aí quando abriu a vista lá fora, teve uma volatilidade aqui de rompimento de máximo. Só que nós não tínhamos, assim, não tinha sentido macro, que eu vou falar depois, para subir. Não tinha notícia com resultado ruim para o dólar subir e índice cair, e lá fora não estava tendo essa reação de ser dólar para cima. Então não tinha sentido esse movimento aqui. Então parecia talvez só para assim, pegar um ponto de venda mais caro. E aí chegou na região, que é uma região muito forte, que é 5,100, né? 5,10 praticamente. Então, uma resistência, um preço teórico muito forte. Isso é como se aqui definiu que a gente está 100 pontos longe da região de R$5 de novo. Então, assim, aqueles R$5 lá embaixo que eu falava, para mim não tá mais forte. Eu comentei que estava acumulando muitos dias para talvez romper e ficar mais dias agora acima de R$5, que é o que parece que vai ficar. Então, região de resistência. Sem falar também, muito importante lembrar do diário, né? Se eu for abrir aqui o diário, deixa eu abrir a série histórica, o que nós tínhamos aqui? Um canal no diário, região de resistência. Aqui, se eu marcar a retração dessa pernada de baixa toda, era a região de 61 de retração. Tínhamos aí 1, 2, 3, 4, 5 candles de alta. Estava querendo formar o sexto. Então, estava querendo formar o sexto, né? No início do dia, que era esse movimento de alta. Algo que não é normal. Não é normal. E pegou essa liquidez esse dia aqui. Desse candle de rejeição que nós tivemos lá, dia 31 de outubro do ano passado. E chegou a cutucar essa outra região de resistência dessa sombra que nós tínhamos aqui. Que foi um início de uma nova tendência muito forte. E tinha muita força aqui, infelizmente não conseguiu atravessar de uma vez. Então o canal está respeitando. E eu vejo que vai continuar respeitando, deve buscar a LT inferior possivelmente. Mas enfim, voltando para cá, 5 minutos. Então tinha essa visão mais macro de que o movimento não tinha muito sentido essa alta. A questão de estar chegando em 5,100, 5,100, muito forte. E aqui, se eu for ver, notícia do dia, não tinha sentido aqui o movimento estar assim nessa força. Então, o preço faz um pullback, dá a impressão que talvez vai continuar a subir, como se fosse aqui então, nós tivemos aqui o primeiro candle, tá? Um caixotinho, rompeu, então é como se estivesse fazendo um pullback para voltar a subir. Se fizesse isso, eu não ia conseguir fazer nada, porque eu vejo que o movimento não está com confluência para alta. E aí começou a dar essa rejeição. Já rejeitou nesse candle, ou seja, tinha tudo para subir, porque olha a rejeição desse anterior aqui. Era para subir, talvez testar a máxima. Ok, não conseguiu, formou um candle de rejeição. Veio o candle seguinte, que abriu aqui, foi lá em cima, buscou essa região, testou a máxima e aí já começou a voltar. Quando voltou, filtra por 2. Aqui nós tínhamos, já arrastar para cá, um movimento pelo 2 minutos aqui, se somar, é como se fosse um topo duplo. Gatilho, porém, se eu entrar, colocar stop aqui na máxima, risco retorno, nós tínhamos para 20? Não, e a 20 ainda estava forte, porque esse aqui seria fraqueza da média de 9. Então, infelizmente, não vejo risco retorno. Porém, o cenário aqui se confirmou e o movimento foi a ignição aqui para essa pernada de baixa toda. Anulou essa força compradora, teve uma barra ignorada aqui então, testou a 20, gatilho falso de compra, não faço compras aqui, quebrou a média 20, foi buscar a média 50, aqui até comentei que poderia dar setup da média 50, que a 50 estava em tendência. Só que se eu abrir aqui a região, né, do 11,45, a partir de 11,45 nós até tivemos um candle aqui, mas nem acionado foi esse inside, então não faço nada. E aí o movimento faz um pullback, testa a média 20, aqui é a região de trap zone, indica para mim que a 50 pode estar fraca. E aí aqui nessa região, eu tava até mostrando ao vivo para os novos alunos, um exemplo de trap zone operável, que é muito parecido com esse aqui que estava formando hoje. Poderia ser gatilho pelo 2 aqui nessa região, talvez se fosse o índice daria gatilho. Mas o dólar tá tendo muito esse gap entre candles. E tinha aqui, ó, um ombro, cabeça, ombro. E aí, pelo 2 minutos, se fosse o índice, a gente não teria tanto esse gap entre candles aqui, ó. Esses candles de rejeição, faltando volume, infelizmente. Então, é uma área de possível gatilho, mas tudo bem. O gráfico de candles tinha um contexto para cair. Tava bem bacana. Esse fundo aqui já tinha sido testado praticamente, estava indicando fraqueza.
Aí o Renko deu a venda aqui. Então, entrei na venda. O movimento chegou na região de mínima do dia, pegou a liquidez aqui, fiz a primeira parcial na mínima, fechou o gap, rompeu o médio 80 e aí confirmou pra gente o oco. Próxima região de parcial importante, que foi bem rápido, esse candle 45, aqui na média de 200, junto com o ajuste. Então, região interessante, chegou de forma esticada. Aqui até poderia ser uma região de troca, na verdade não de troca, mas de contra tendência, reversão. Só que, se fosse pelo 2 minutos, nós temos gatilho, esse PFR aqui. Nem foi acionado esse PFR. Confluência nós tínhamos. Se eu marcar a questão da média 200, beleza, é a média 200 aqui. Tem a questão de retração do dia anterior, era próximo de 50%, ajuste. Então, assim, tinha confluência, mas eu acho que o gatilho não foi acionado e ele estava com uma força vendedora muito forte e estava buscando as Petax aqui, as prévias, né? Então, região aqui de prévia de Petax que acabou buscando. A gente estava comentando que o preço estava subindo e a Petax estava lá embaixo, as prévias. É muito estranho esse movimento, que está acontecendo ultimamente com uma frequência e está respeitando essa questão de buscar depois a prévia. O preço aqui faz um pullback, média de 9, 52 e gatilho aqui de rompimento. Ó, se eu for marcar o primeiro candle, que é a primeira tendência do dia, tá na cara de 100%. E na cara de 61 da retração aqui do dia anterior, deixa eu marcar de novo, que eu tinha feito agora mesmo. Então, sem risco retorno, não faço nada. O preço acaba caindo, sem tocar na média de 9 e chega praticamente nessa região de defesa aqui, ó, no dia anterior. Esse pavio importante que teve, esse fundo aqui que teve uma ignição compradora muito forte. Aqui deu uma trava, eu acho arriscado caçar contra a tendência nessa queda, porque faltou confluências aqui nessa queda, gap entre candles. E aí o movimento faz um pullback sem gatilhos aqui, a média 20 muito próximo da média 9, as duas perdem a força, ficam andando de lado até a 50 se aproximar e fechando aqui de forma meio lateral nessa região. Então deixa eu mostrar aqui o contrato atual. Nós tivemos aqui um caixotinho no fim do dia, uma pequena lateralidade. Tivemos o oco bem bonito aqui, com uma pernada de ignição. Para mim essa foi a única, porque essa outra aqui só teve duas. Essa outra aqui até irrelevante, teve rejeição, um movimento meio estranho aqui, começou a ter gap entre candles demais. Então, movimento buscando aí, talvez acumulando para conseguir depois romper esse fundo aqui de novo. Uma região interessante para se romper, mas por enquanto é uma região de suporte, né? Então, não posso afirmar que vai haver o rompimento, porque foi essa ignição dessa pernada aqui, foi este fundo aqui de ontem, foi o teste de novo desse fundo e nós estamos nessa região de novo, que é basicamente um suporte pra gente, olhando pelo macro, né? Então, gatilho chegou a ter sem risco retorno nesse topo aqui. Faltou um bom gatilho pelo 2 minutos nessa região, mas o Renko acabou acionando e foi o movimento que eu acabei pegando dessa queda aí, pelo Renko. Então, o dólar hoje, basicamente, eu vi isso aqui. Tem mais coisas para ressaltar sobre macroeconomia, depois eu vou falar. Mas antes eu vou falar do índice. Interrompendo o vídeo aqui rapidinho para te contar uma coisa muito importante. Que lá no meu canal do YouTube tem algumas playlists que você pode gostar. Vou te dar 3 exemplos. Tenho aqui a playlist de mesa proprietária. Mostro minha trajetória na Flood Trading, com vídeos com temas muito importantes. Eu acho que você vai gostar. Tenho também uma playlist de revisão do dia, basicamente diário de trade, que eu abordo análise técnica, análise de fluxo e macroeconomia. E tenho também uma playlist de análise semanal. Vou abordar também macroeconomia, fluxo e análise técnica para a próxima semana de pregão. Então, se você acha que você vai gostar, não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? E veja os vídeos aqui na playlist. O índice hoje, se me mostrassem assim, o print sem falar que era o gráfico do índice, eu não ia acreditar desse movimento que teve hoje, é absurdo. Aqui lembrando do macro, né, falando de ontem, e que nós tínhamos aqui, dá um zoom aqui afastado, algumas regiões importantes para relembrar, aqui ó, um zoom maior. Então, nós estamos aqui numa região de março, praticamente março passou esse tempo aí dentro desse caixote aqui. E aí nós estamos formando aí um ombro, cabeça, ombro. Tá com cara que vai romper essa região. Hoje testou de novo, rompeu o mínimo, porém cutucou a mínima do ano e não conseguiu. Mas enfim, voltando aqui, nós temos mais próximo aqui algumas regiões de, como é que fala, pressão, de troca de polaridade. A mais forte de todas essa aqui que nós temos. E essa aqui não é tanto, mas essa do meio é forte e claramente essa aqui do fundo. Então, o preço também estava formando essa figura de alargamento. Ontem se confirmou essa figura.
e fechou aqui, ó, fechou bem próximo dessa região dessa LT aqui superior. Então tinha essa LT, tinha essa região aqui desse caixote de troca de polaridade, retração dessa pernada vendedora muito forte, que é da cabeça à linha do pescoço. Então, resistências aqui. Mas olhando por médias, as médias aqui finalizaram praticamente o dia de ontem sem tendência. E aí, para bastar ainda, tivemos um gapzinho hoje de baixa, bem tranquilo aqui. Se eu marcar a retração do movimento da alta de ontem, era a região de 61. 61 com o VWAP do dia anterior. E aí o preço, o primeiro candle do dia foi um candle aqui de rejeição, de virada vendedora, na verdade. Só que estava na região da 200, e aí já rejeitou e já voltou. Fechou gap aqui. Não vejo nada a ser feito. Estava até comentando, explicando hoje na sala que 200 aqui está sem tendência. O fato de estar sem tendência não quer dizer que eu tenho que ignorar elas. Não, eu tenho que ignorar, principalmente elas. Ou as outras médias, por exemplo, quando as 50 e 80 estão irrelevantes, eu posso às vezes fazer operação ancorado pela 9 e 20. Mas as 200, se elas estão irrelevantes, operar em torno delas sempre será complicado, porque nós estamos operando no mercado sem tendência lá nos 60 minutos. Então nós não temos tendência do 60, do 15, do 5. Eu não preciso nem caçar filtrar pro 2 para querer pensar em entrar antes de uma tendência maior acontecer, porque eu vou operar super arriscado aqui pelo 2. Não vou caçar gatilho pelo 2. Não tem porquê. Aqui as médias estão todas sem tendência. E começou parecendo que subir em forma de canalzinho, formando até topos mais altos aqui e fundos mais altos também. Mas era muito cedo para afirmar que isso aqui talvez era uma bandeira, um canal, enfim. De qualquer forma, tem essa questão de tendência também para o IC Action puro. Se eu for olhar da pernada, né, nós estamos operando no meio da pernada de alta. Então aqui acontece de tudo. Pode ser região de retração para a força compradora, pode ser região de acumulação para buscar aqui região desse fundo, a simetria. Então é meio de gráfico. Eu vou só esperar. O movimento aqui teve a força vendedora. Deixa eu ver pela hora que nós tivemos. Aqui, 10,75 era a volatilidade da abertura do norte-americano. Lá fora até, eu acho que agora depois eu vou até lembrar, mas não sei se o S&P também puxou. Só que aqui a gente teve esse fluxo muito forte e a XP, vou mostrar depois, até prints, né? Vou até já mostrar como esse movimento todo aqui da XP, ela ajudou. Eu falo assim, tem gente que acha que a XP, ela sempre tá dando um stop, né? Tipo a liquidez, ela tá estopando. Mas ela ajuda muitas tendências e aí a tendência é importante que ela esteja junto. Então ela estava aqui agredindo igual louca, ela chegou a patamar de valores de quase 1 bilhão nessa queda aqui, e aí renovou mínima, chegou nessa região de fundo, eu tava assim, gente, sopra, porque essa região desse fundo aqui importante, esse caixote, poderia ser uma região interessante para pegar um pullback de médias para rompimento. Só que como nossas vontades às vezes não são correspondidas, o movimento simplesmente rompeu de forma reta, pegou liquidez, chegou nessa região aqui agora de fundo, que esse fundo aqui, se eu marcar, aí era um outro fundo importante, que era a mínima que nós tínhamos aqui antes de ser a mínima do ano, era essa mínima aqui. Então cravou essa mínima ali atrás, que era aquele dia que tentou renovar a fundo do ano, mas não conseguiu. Chegou nessa região de forma esticada, até tava comentando assim, tá com cara de possível gatilho pelo 2, meio feio esse 60 aqui, até tava querendo dar uma arriscada nessa região, sabendo que eu não tinha confluências aqui, eu só tinha confluência daquele fundo ali e a LT do alargamento estava mais longe, precisava cair mais. Só que já tinha caído muito, e aí se eu for marcar a projeção do pivô do dia, do topo, com o primeiro candle jogar para baixo, era a região aqui de 100%. Então eu pensei assim, quer ver que talvez vai ser uma trava aqui, um movimento, mesmo que não tenha muita confluência, talvez vai voltar a subir, porque já caiu muito. E deu uma indicação de fluxo que estava travando aqui, pelo menos a XP, mas na verdade essa trava dela foi porque tinha notícia, e eu esqueci dessa notícia, mas tudo bem, eu nem tinha nem, assim, deu tempo de pensar em reagir, porque na hora que esse candle aqui 60 fechou, o 61 até gap teve aqui bem curtinho, de 5 pontos, um tique, e já foi paulada pra cima, então assim, opa, aí eu já assustei, volatilidade, o que estava acontecendo? Aí eu lembrei, tinha notícia aqui do PMI, então beleza, então ótimo que eu não fiz nada. Até o Matheus estava comentando assim, nossa, podia cair mais, né, Thay? Chegar aqui na região da LT do largamento, ficaria interessante. Era isso que eu queria, mas será que ia acontecer? E aí teve a volatilidade da notícia, não tinha porque a notícia foi boa, então boa para o índice subir. E aí fica anotado isso, boa para o índice subir. O que o movimento fez? Começou a indicar
alta, né? Fez aqui uma troca de polaridade com esse fundo rompido, esse caixote. Não vejo vendas aqui, nem de price action, assim, acho que tá esticado. E o movimento acaba renovando essa linha aqui, então, que eu tinha aqui atrás. Renovou a mínima do dia e estava chegando aqui na região do fundo do ano. O fundo do ano, que se eu dar uma puxada para trás, nós temos aqui a mínima nessa região desse dia aqui, esse candle. Deixa eu ver se parece para mim. Na verdade, a mínima nem era 585, que eu estava achando que era 580. De qualquer forma, beleza. 580. 126 e 580 pelo índice futuro. Chegou nessa região de fundo, pensei, só falta cair de forma esticada. Uma região que eu estou há dias, semanas, falando que eu quero operar em torno dessa região. Mas beleza, o preço deu uma travada aqui. LT do alargamento finalmente cravadinho. E aí, preciso de mais confluência, não entro por figura gráfica somente. Se eu marcar pivô do dia, 161 cravado. Se eu marcar aqui, tem a questão de ser fundo do ano, né? Uma região que é, assim, de primeira a gente tem que pensar que é um suporte. Se eu dar um zoom aqui macro, então, aqui um toque, 2 toques, 3 toques, o quarto toque, então aqui basicamente... Opa, esquece essa questão do toque. Aqui eu confundi, isso aqui não é a mínima do ano não, é aqui atrás, ó. Primeiro toque, segundo e terceiro. Então o terceiro toque geralmente ele tende a ser diferenciado, porque aqui atrás, no primeiro toque, não tem como a gente saber, né, que aqui vai ser nossa região de fundo. Mas quando chegou nessa região aqui, a gente tinha um histórico aqui atrás, que era uma região de um fundo. Então se respeitar, beleza, o pensamento de muitas pessoas são suporte. E aí agora o terceiro toque é a região que vamos testar, já que todo mundo tá vendo que essa região aqui foi respeitada. Então o terceiro toque ele é bem interessante, tá? E ele tende a dar um movimento assim de uma impulsão mais forte. Eu posso ver isso aqui, ó. 1, 2, 3. Aqui eu não sabia que ia ser suporte. Aqui eu poderia olhar para trás e falar assim, pode ser um suporte, pode. Foi. Agora o terceiro toque, todo mundo está vendo que aqui é um suporte. Então, o terceiro acaba tendo umas certas reações. Isso eu posso considerar para LT, posso considerar para qualquer coisa de figura que tenha em relação a toque, tá? Então, aqui o terceiro toque é importante e também tinha a questão de divergência de novo do Ibov. Enquanto que o índice futuro estava na cara do fundo, o Ibov também deveria estar, para ser um movimento correlacionado. E aí, a mínima do dia, se eu for colocar aqui do candle, né? Olha onde que estava em relação à mínima do ano. A mínima do ano estava aqui atrás. Nós tínhamos aí uma queda, uma diferença aqui de uns 400 pontos mais ou menos. 400 pontos, uma coisa que o índice futuro não estava tendo. 400 pontos é bastante coisa, em região de fundo esticado. Então, divergência do Ibov de novo. De qualquer forma, a divergência está cada vez mais reduzindo, está ficando cada vez mais próximo. Então, tá ótimo aqui o movimento por enquanto. Tinha essa questão, então, do alargamento, enfim, tudo que eu citei aqui. E também tinha a variável, a questão da proximidade de 1% de baixa. Falta agora o gatilho. E aí, detalhe, esse candle aqui, possibilidade de ser candle de exaustão, bem longe das médias. E se eu for olhar volume aqui, deixa eu confirmar pelo volume. Volume, candle 26, candle grande, né? Aqui o anterior foi de volatilidade de notícia, então 26, candle grande, volume grande, possibilidade de ser exaustão pela localização que estava também em relação às médias. Só falta agora o gatilho pra gente. A gente teve gatilho pelo 2, teve já um PFR pelo 2. Minha entrada basicamente foi aqui, pelo 66, então eu dei o tiro do sniper aqui no fundo. Coloquei stop no 585, não no 580, agora que eu tô vendo que foi a mínima do índice futuro. E este candle aqui, 76, ele foi no 590, por um tick não pegou meu stop. Então, por um tick. E aí o movimento, eu não deu tempo de fazer parcial antes de talvez beliscar meu stop aqui. Tinha muita ordem de gente tentando bloquear essa região. Reversão agressiva, deu gatilho pelo 5? Também deu, tanto pelo 5 quanto pelo 2 seriam possíveis gatilhos. PFR, nos dois tempos gráficos. Voltou, não fiz parcial na média 9, porque aqui era um caso excepcional de diferença, né, em relação à média lá do 15. Muito longe da média do 15, do 60. Então, preferi fazer na média de 20. O movimento subiu. Fiz a parcial aqui. Não movi meu stop, porque eu preciso que um pivôzinho se forme antes. E esse não era um pivô ainda, porque não foi confirmado o pivô. Como assim? Eu preciso que o movimento faça isso aqui. E não foi. Basicamente, travou, voltou. Só foi formar e romper o topo aqui depois desse 45.
Então, eu não tinha mexido no meu stop, lembrando que essa regra dessa estratégia ela é metade da mão, primeira parcial. Então, se o preço voltasse tudo, não ia sair no loss, porque por matemática, onde eu fiz a parcial e o fato de ser metade da mão me livra totalmente de stop se eu mantivesse o stop aqui embaixo, de loss financeiro, né? O movimento aqui acaba formando, então, cruzou, né, a 9 com a 20, aqui não é gatilho, infelizmente, mesmo que seja um bull 180, e aí tem uma reação bem forte, testa essa regiãozinha de máxima aqui, quando chegou aqui, começou a dar uma exaustão, fiz mais uma parcial, aqui era a região importante aqui, e coloquei minha proteção aqui, faz de novo um pullback, isso aqui nem que se for, assim, nem foi acionado, né, esse gatilho aqui possível. Volta pro back de novo. É gatilho 52? Não tem risco retorno para 50, então não faço nada. Faz mais um pivôzinho, arrasto proteção para cá. E eu tinha como alvo final a minha região aqui de 80 com VWAP e tinha também a questão de retração do dia. Eu não esperava que o movimento fosse voltar isso tudo, não. Não tinha, assim, contexto para fazer isso, né? Não tinha ações, não tinha um mercado, assim, viável para fazer esse retorno todo. E começou o discurso do Powell nessa região. Então, só fui protegendo, protegi e saí toda aqui. Saí toda nessa região da média 80. Aqui não deu setup da 50, não deu setup da 80, tá? O movimento simplesmente formou mais uma barra ignorada e aqui do nada começou a subir de uma forma muito louca, sem tocar na média 9. Vários candles positivos, com o discurso do Powell falando, mas eu acho que foi mais questão de gráfico mesmo. Mas também teve questão macro que eu vou falar, os DIs lá, os juros americanos lá fora começaram a cair bem forte com o discurso dele. E foi, assim, direção da máxima do dia, rompeu a máxima, chegou no ajuste, rompeu o ajuste. Chegou aqui, eu posso até considerar que é uma região, né, da LT, do alargamento, aqui. Então, meio que sentiu a pressão desse último topo aqui também e deu uma travada aqui. Eu posso pensar em reversão agora só porque, nossa, chegou de forma esticada? Começou a dar exaustão aqui, mas eu não vi gatilho. Não vi bom gatilho aqui. Infelizmente, esse 173 eu acho que era precoce, nem foi acionado. Poderia ser um gatilho falso para continuar a subir. E os 5 minutos tá na cara da 9. Então não faço nada. E tinha também a LT aqui desses primeiros movimentos do dia. Se eu marcar também da primeira pernada para cima na região de 100%. Então tinha confluência, pelo menos, topo e tal. Mas faltou gatilho aqui seguro. E o movimento estava subindo de uma forma muito esticada. Infelizmente, assim, deu uma paulada aqui pra cima, anulou toda a força vendedora. E a figura gráfica acabou aqui realmente respeitando, né? O movimento acaba fazendo um pullback na média de 20, não vejo gatilho de compra, passa por baixo da 20, não é gatilho de venda, não tem risco retorno. Aqui o movimento e acaba chegando de forma esticada em região das 50. Temos aqui também retração do movimento. Se eu marcar um pouquinho mais acima aqui. Primeiro nível de retração chegou de forma esticada, poderia ser gatilho setup aqui. Nós temos o gatilho pelo 2. Na verdade, deixa eu ver se foi pelo 5. Foi pelo 2. Foi esse aqui no 226 aqui. Stop nessa região desse 224. E aí tinha risco retorno para média de 20, parcial obrigatório, e depois era 61 que não pegou. E aí o 61 eu tenho que marcar em relação a essa pernada, infelizmente não pegou, então teria que sair da operação porque já era fim do pregão. Infelizmente. Então, no gráfico branco, essa LT do alargamento roxo foi assim essencial. Teve essa força vendedora que começou a tendência do dia, só que a tendência ela não foi para frente. Teve o gatilho aqui no fundo, começou a subir em forma de canal que talvez poderia ser uma bandeira de baixa, não foi. Respeitou a figura maior que é o alargamento. Subiu aqui de forma esticada, mas eu nem vejo assim com uma pernada forte, porque a região que está localizada não é uma localização assim interessante de tendência. Porque estava em fase de correção e aí do nada explodiu. Então, assim, se essa pernada toda fosse desde aqui de baixo, aí sim eu consideraria uma pernada boa de ignição. Então, eu não acho que essas pernadas aqui são tão seguras de achar que é uma sequência segura, que vai respeitar e tal. Então, eu prefiro uma que saia realmente do movimento de alguma fundo, assim, e comece a fazer esse movimento igual fez aqui. Ou um rompimento de uma mínima, máxima, igual aqui, por exemplo, rompeu a mínima forte. Se tivesse saído desse topo aqui, seria ótimo também. Então, não vejo assim uma força tanto nessa região aqui. Eu acho que foi um fluxo normal de lotes tentando soltar. Inclusive, vou até mostrar o que aconteceu durante esse movimento de baixa aqui. Quem que fez, a XP que eu tinha falado. Mas mostrando aqui,
a imagem, que eu tirei vários prints do que a bonitinha fez, né? Deixa eu abrir aqui no navegador para mostrar o exemplo que era aqui. Não era 13,54, na verdade era 10,54. Então, 10,54, essa região mesmo, nessa queda aqui, e bem no final aqui do movimento. O que nós tínhamos, né? O que a XP estava fazendo? Se somasse aqui naqueles últimos 2, 5 minutos, principalmente vamos somar aqui em relação ao 15 minutos, tá? Que eu queria mostrar os últimos 15. A XP chegou aqui em um patamar de quase 1 bilhão, deixa eu trocar de cor aqui, quase 1 bilhão de negócios, contratos aqui. Mas o foco principal aqui, a gente tem que ver em relação aos contratos, vamos supor. Ela ajudou muito de forma passiva, ela deu o contrato aqui na compra para o movimento cair. Eu vi até no book de ofertas os lotes dela posicionado. E depois começou a dar exaustão ali no fundo. Mas ela também estava ajudando em forma de agressão, então ela também estava agredindo. Tinha agressão aqui para tentar derrubar o preço. E aí, outra situação foi às 10h50. Então, aqui 5 minutos antes dessa outra imagem aqui, e que nós tivemos um movimento mostrando como que ela estava realmente, né, entrando aqui de forma de agressão para tentar derrubar o preço e ao mesmo tempo dando liquidez, né, para o preço cair. E no 2 minutos, entrando muito pesado no 2, não só ela, mas tinha aqui outros players, Genial, Ideal, Toro também, que está sendo um player bem assim, atuante ultimamente, bem estranho. E aí, Bradesco aqui pelo 5, olha como que é diferente quando um player tipo player de tesouraria, né? Aqui, por exemplo, olha Bradesco. Olha esse tanto imagina que isso aqui fosse tudo CPF. É como se falasse que todos os CPFs estão na posição de venda, de agressão. Todo mundo entrou com venda a mercado. E alguns ali de venda passiva. Ninguém tá pensando em compra praticamente. Então, assim, é um player que a gente vê que não tem como operador varejo ficar operando. É bem diferente quando é, por exemplo, XP. Aqui a gente tem pontas contrárias em ambos os lados. Outros players também, tipo Toro, tem essa situação. Genial, enfim. Mas olha como que é mais limpo esses movimentos aqui. Outro exemplo também é da UBS, 5 minutos. É como se todos a tesouraria tivessem entrado na venda. Não tem varejo para ficar, talvez, brincando na ponta contrária. Então, assim, olha isso, que diferença. Eu não consigo imaginar, vamos supor, a XP por 5 minutos com todos os lotes numa posição só. É como se todos os CPF da XP estivesse tudo na compra ou tudo na venda. Então, assim, player varejo não tem esses exemplos aqui de tudo numa direção só. Então, esses players aqui são muito grandes da gente ver qual que é a direção deles, né? Bradesco, UBS, tudo aqui disparado de um lado só. Olha a diferença da Genial. A mesma quantidade que estava na agressão, tem também aqui praticamente na posição da compra. Então, é player que tem varejo, tesouraria atrás também, semi-capital. Então, assim, esses players que é mais difícil da gente criar uma conta, são players interessantes de se analisar como que eles estão atuando. Aqui, por exemplo, vamos supor um player que a leve. Aqui todos os contratos praticamente estão na ponta da compra. E só 12 de forma passiva. Então, assim, tem poucas pessoas operando aqui atrás pela leve. E simplesmente essa pessoa está direcionada naqueles 5 minutos na compra. Posso ver isso também, por exemplo, na Goldman? Posso, mas não tem direção definida aqui dela, naquele momento. Merrill também posso ver. Olha só, todos os lotes praticamente posicionados na compra. E de forma passiva também. Então, assim, poucas pessoas operando por trás e direcionado tudo para uma direção só. Então, é interessante se olhar isso aqui. Outra coisa que aí, depois na evolução no tempo, se eu abrir a imagem, a XP acabou, então, fazendo esse movimento de baixa, né? Que foi aqui, deixa eu ampliar. Aqui, a partir de 10h40, que foi o rompimento da mínima, né? E aí explodiu, a XP chegou a sair de 26 mil contratos na venda. Zerou, então entrou com 26 mil na compra e ainda aumentou a chegar a quase 70 mil. Então ela fez um movimento aqui de quase 100 mil contratos aqui na compra. Deu liquidez esse movimento de queda. Chegou na região aqui do topo, que era mais ou menos umas 4 horas da tarde, travou. Aí travou, começou aqui a correção. E essa correção toda aqui foi esse movimento estranho que a gente viu dessa subida do índice, mas não tinha muito sentido essa subida. Tanto é que na hora que ela começou a soltar muitos contratos aqui, que foi, deixa eu desenhar,
Eu não consegui identificar muito bem o fluxo nessa hora. Então, ó, ela ajudou o movimento de alta do índice depois. Foi essa, ela entrou na venda e aí o movimento subiu. Quem pode ter feito o movimento contrário aqui? Aí o BS ajudou um pouco, que foi essa alta, mas eu acho que precisava de mais players, algo que eu não vi, não acompanhei, mas por exemplo, a Morgan, pode ter sido, a Morgan também que estava super vendida ajudou aqui. Mas na hora eu não estava aqui para acompanhar o fluxo, mas a gente vê que a XP acabou aí ajudando esse movimento de correção e até renovar a máxima o índice. Mas no geral aqui, outra coisa que eu preciso falar. Não basta só fluxo, né? A gente tem que ter algum outro fundamento por trás. E um dos fundamentos foi, por exemplo, aqui os bancos que estavam caindo começou a puxar e a FNC fechou no campo positivo, principalmente para o Bradesco, tá? O Bradesco ajudou esse movimento. Então, assim, teve o fundamento do setor bancário ajudando a alta. Mas se for ver no geral, não era um dia assim para ser super alta, não. Mas tá tudo bem, porque o índice fechou no zero praticamente. Então, assim, foi uma forte alta? Foi, mas estava em campo negativo, né? Super negativo, 1%. A alta foi de anular o movimento negativo. Não é que o Ibov fechou com 1% de alta, não. Fechou negativo junto com o dólar. Mas não tinha fundamento hoje fechar com forte alta. Não tínhamos ações assim pesando no campo positivo. Então tem que tomar cuidado com essa questão de achar que, nossa, foram as ações, assim, ajudou a corrigir os bancos, mas não teve a força de fechar positivo. Vale e Petro no campo negativo, principalmente a Vale, né, por causa do minério de ferro que despencou hoje lá fora. Ontem subiu forte, hoje despencou, uma baita volatilidade. Mas o dia estava bem assim, forte no início para queda. Porque as ações abriram em queda, bancos, Vale, Petro, e os DIs estavam muito positivos. DI positivo tende a ser índice para baixo e dólar para cima. Sem falar que o início do dólar, como eu mostrei, foi um início de alta hoje. E o índice estava travado. Então, o índice caiu correlacionando com aquele movimento de alta que a gente teve do dólar. E aí, naquela região do fundo do índice, aquelas confluências todas, que foi aqui mais ou menos 11,20, e que o dólar fez 11,20? Aqui, deixa eu puxar, começou a dar aquela operação desse topo aqui, ó, que só não tinha risco retorno, começou a dar indicação que ia voltar. Então, assim, o dólar ajudou também o movimento de correção do índice começar. Então, é importante ressaltar isso também. Outra coisa interessante que aconteceu, que aí, então, os dois fecharam no campo negativo, né? Tudo ok, fechou até forte essa queda do dólar hoje, mas ainda acima de R$5 e deve permanecer por um tempo. Mas lá fora acabou ajudando hoje também. Hoje na abertura, o cenário, se eu for relembrar, né, como é que estava, o cenário não estava interessante. Nós tínhamos aqui os índices asiáticos. Deixa eu desenhar. Índices asiáticos estavam em queda. Índices europeus praticamente em leve alta mesmo, mas os asiáticos estavam em forte queda. O S&P no zero. O DXY em leve queda. Aí vem minério caindo muito forte, mais de 2,5. O petróleo estava em alta. Juros americanos em alta. E ouro, que está assim, puxando bastante ultimamente, estava ok nessa hora. Então o cenário estava confuso, mas o que me preocupava era o minério e índices asiáticos caindo forte, que poderia puxar Vale. Então, tinha o cenário das notícias dos últimos dias que tende a puxar os bancos para baixo, que não é bom juros por mais tempo. Então, ia depender muito agora da questão do banco, né, do setor bancário, como que ia reagir. E a abertura não foi legal. A abertura foi banco para baixo, porque o cenário ainda lá fora estava ruim. E aí juntou com a Vale que estava puxando, Petro também, então o cenário era realmente de queda até aquela hora. Aí chegou aqui, nós tínhamos, né, notícia. As notícias ajudaram. E eu comentei que não tinha sentido. Nem vou falar da notícia do Brasil, que não foi muito a importância aqui. Não tinha sentido esse movimento de queda que estava tendo. PMI do setor de serviço, que é como se fosse assim, como que está o aquecimento do setor de serviço dos Estados Unidos? Veio conforme o esperado e menos do que o último mês. PMI aqui de não manufatura. Estava esperando esse valor. No último mês veio esse, então eu estava esperando um pouco de aumento e veio menos do que esperado e bem menos, tá? Então aqui era uma notícia boa, no sentido assim, que por um lado até que tá ok manter juros, mas talvez pode ser um sinal de que pode reduzir, talvez em junho ainda, ou sei lá, no segundo semestre mesmo. Então
foi importante e também teve estoque de petróleo bruto, que geralmente não é uma notícia de causar volatilidade, mas a interpretação dela foi bem interessante, porque estava esperando assim que, vamos supor, a garagem, né? Tem a garagem, um estoque, aí eu tenho lá vários barris. Barris de petróleo. Beleza. Estavam esperando, a notícia aqui, que eu não tivesse tantos barris, que eu tivesse, na verdade, nada, que eu tivesse consumido boa parte aí do que eu tinha no estoque. Então, se eu consumir o que eu tenho no estoque, é porque houve gente, pessoas, demanda, porque eu tive que tirar do meu estoque. Então, se houve demanda por estoque, pelo petróleo bruto, é porque tem gente querendo, precisando. Então, isso tende a talvez ser um sinal de inflação por mais tempo, o consumo está alto, e isso acaba puxando o petróleo para cima. E aí, Petrobras tem que aumentar o preço da gasolina e do diesel nas refinarias, mas a notícia não veio assim. O que a notícia falou? A notícia falou assim, que estava esperando que não tinha nada no meu estoque. Pelo contrário, a expectativa e, na verdade, o resultado veio que eu tinha muito estoque aqui, muito estoque. Então, eu tô com muito estoque aqui no meu galpão, muito. E isso quer dizer o quê? Que eu não precisei gastar o meu estoque, ou seja, não teve tanta demanda pelo estoque. Se não teve tanta demanda pelo estoque, pode ser porque o consumo tá parado, alguma coisa aconteceu. Se o consumo tá parado, a demanda, então, possivelmente está em queda. Então, tende a jogar para baixo o preço do petróleo Brent, por exemplo. E aí, se tende a jogar o preço do petróleo para baixo, a inflação também tende a se controlar também. E se a inflação ajuda a controlar, que petróleo é um dos consumos que mais afeta a inflação no mundo, a gente pode ver a questão dos juros, né, que é a polêmica aí, também controlar essa análise. Então, assim, ótimo contexto aqui. E aí, nós tivemos o movimento do S&P. O S&P ajudou aqui e não tinha sentido, então, essa queda do nosso índice. Por quê, né? Aqui atrás, nós tivemos aqui a notícia, 11 horas. O nosso índice estava rompendo, era a partir de 10h40, isso, 10h40. Só que, 10h40 o S&P subiu. Chegou 11 horas, disparou para cima. Olha o movimento de alta. Movimento de alta do S&P. E o nosso índice estava como? Chegou a cair nessa hora aqui. E aí essa alta aqui era sinal de que estava reagindo bem da notícia, não tinha porquê a queda. Então, dos fundamentos daquela compra naquele fundo não tinha correlação com o mercado lá fora. E não estava acontecendo nada aqui internamente para ser uma queda aqui disparado e lá fora fica bonito. E depois teve o discurso do Powell, tá? Importante, 1h da tarde, mas assim, que não falou nada de grandes coisas, muita diferença. Basicamente a mesma coisa de sempre dos últimos discursos. Teve uma certa volatilidade aqui na hora. Mas ok, ficou no patamar de alta. Até que no final do dia deu uma devolução aí, mas ok, fechando tudo bem aqui. Só que olha que interessante o fato também do dólar. O dólar não tinha correlação com o mercado lá fora. O dólar já estava em queda aí boa parte do dia. Então, assim, já abriu meio em queda. E com a notícia de 11 horas, disparou. Então, não tinha sentido aquele movimento de alta aqui do dólar. A notícia lá fora estava boa. Estava boa para isso. Então, assim, a gente acabou depois respeitando esse movimento do dólar. Tinha a questão também dos juros americanos, que os juros americanos estavam subindo, que era um dos motivos do dólar estar subindo no início do dia pra gente. Só que depois, com a notícia, caiu. Então, o cenário lá fora ficou bem calmo, saudável. VIX também, que estava positivo aqui, 11 horas caiu. Então, tudo aqui indicando um mercado saudável. Tinha a questão do ouro também, o ouro até que não sentiu na hora. Foi aqui atrás na volatilidade. Continuou subindo, que é uma coisa que eu tenho que ressaltar daqui a pouco. Então, assim, a gente não estava tendo essa correlação com o mercado lá fora. E aí, beleza. Aí depois se respeitou. Então, ótimo. Fechou da forma como deveria fechar. E aí vem a questão, né? O que pode acontecer amanhã? Deixa eu ver se de hoje eu ressaltei tudo. Beleza. Acho que sim. Agora tem que ressaltar para amanhã que vem o BO aqui. A gente tem... Vou deixar abrir o gráfico. A gente tem a questão do alargamento ainda. Eu não posso desconsiderar isso aqui. O alargamento. E, para piorar, se eu ver como que fechou ontem e fechou hoje, é a mesma coisa. Então, assim, nós estamos no meio desse alargamento. E, para piorar, o alargamento ele tá abrindo mais, né? Então, assim, o range tá ficando cada vez maior. E se continuar assim, vai ficando cada vez maior, porque uma linha vai para cima, outra vai para baixo.
Imagina o caos que vai virar isso aqui. Mas o cenário macro ainda continua o cenário de queda. Então eu prefiro até olhar o Ibov pra gente ver o que aconteceu aqui. O Ibov testou essa região de máxima aqui de ontem, respeitou essa pequena resistência. A questão agora, porque eu tô preocupada, né, pelo índice futuro, mas o Ibov aqui, deixa eu mostrar, então, um caixote, uma região de fundo. Eu tô preocupada com o Ibov de fazer isso aqui e vai lá buscar essa região de máxima e buscar aqui e ficar realmente lateral por mais tempo. Isso é o pior que eu poderia esperar, porque eu queria que fosse esse ombro, cabeça, ombro. Mas se testar esse topo aqui, vai quebrar esse ombro, cabeça, ombro. E tá muito próximo, não tá longe não, desse topo. Então, assim, eu tô esperando que trave e amanhã volte a cair e testar essa região aqui, porque as médias estão ótimas aqui para chegar a romper agora. Não estavam no início da semana e nem no final da semana anterior. Então, o rompimento tá ótimo aqui. Média próxima é saudável pelos indicadores, tudo ok. Média 200 aqui se aproximando, mas tem que esperar pelo pior, né, que é o pivôzinho. Só que aí vem o índice futuro, o pivôzinho. Se acontecer o pivô, então eu tô esperando romper essa máxima. E aí tem a LT aqui em cima. E esse caixote aqui, região de troca de polaridade. Então vai indicar que deve travar de novo no alargamento. Então, aqui, região de trava. Fudeu. Então, se voltar de novo, aí fica em alargamento completo aqui. Então, fechou em torno da média 200 de novo. Média sem tendência, o mesmo cenário de ontem. A depender da abertura de amanhã, vamos ter que esperar. Focar nas extremidades. Extremidade aqui, focar na extremidade aqui embaixo, porque operar no meio de gráfico vai ter a 200 aqui, a 200 não está em tendência. Então, o cenário do índice não está legal aqui por como fechou, né? Se for ver, é como se o dia de hoje nem tivesse existido. Porque abriu aqui, fechou aqui, quase no mesmo nível de preço. Toda essa volatilidade de baixa aí, de queda, enfim, né? Como se não tivesse existido o dia de hoje. E aí, eu ainda estou esperando por esse movimento de queda, de rompimento. E o Ibov está ficando mais próximo dessa queda aqui, ó. Da mínima, né? Do rompimento. Tá ficando menos divergente. As ações que temos que pensar em relação a elas. A Vale tinha caído muito, né? Mas eu acho que eu tenho que ativar o Ctrl+J e Ctrl+K aqui. Beleza, a Vale tá dentro desse caixote também. Então, média 200 aí. A média 200 reagiu. Nossa, mas aí vem... Olha como que é engraçado, né? Ontem a média 200 fechou na cara do preço. Aí ela tende a reagir. Reagiu com gap de baixa. Mas o minério de ferro abriu com gap de baixa hoje. Então, quem veio primeiro? A média 200, avisando que vai cair? Ou o minério de ferro com a commodity super em queda para depois realmente ter gap de baixa? Então, assim, está travado nessa região, caixote. Mesma coisa que o Ibov. A Petro, pelo menos, já está diferente. Sai dessa região desse caixote. Está tentando romper a média 200, só que aqui é região de 61 de Fibogap, que tende a travar. Então, se tende a travar, nós podemos ter uma força mais vendedora aqui para a Petro. Se tem uma força vendedora para a Petro, agora falta o setor financeiro. O setor financeiro aqui também estava esticado. E aí precisou fazer uma correção, que foi o que ajudou hoje. Correção ótima. Então, estou esperando que trave nessa região para voltar a cair. Ah, mas fez fundo duplo. Estou esperando que esse fundo duplo não respeite, porque vai ficar bem chato esse índice se esse cenário aqui vai calhar todo e ficar dentro desse alagamento por dias e dias e dias. E aí, em relação ao DI, né? Bem interessante ressaltar, porque a gente pode ter tentar identificar qual que é o cenário dos próximos dias. DI, basicamente, se está em alta forte, tende a ser índice para baixo e dólar para cima. Nós estamos em região de resistência do DI. O DI está formando o mesmo movimento que o dólar, se for ver. E aí, se respeitar essa resistência, igual o canal do dólar, pode ser dólar para baixo e DI para baixo. Então, DI para baixo, dólar para baixo. E pode ser índice para cima. Aí fudeu aquele cenário. Fudeu aquele cenário do índice para romper mínimo. Fudeu. Fudeu, fudeu, fudeu. Então, tô preocupada com esse movimento, essa resistência desse DI, porque não é só aqui não. Se eu for olhar lá fora, o DI também, vou olhar de 30 anos aqui, por exemplo, o bendito também respeitou resistência, tá respeitando. E se respeitar lá fora, e ultimamente toda vez que toca na média de 20, o S&P tá tendo um repique de alta, então S&P para cima, DI para juros americanos para baixo, então acaba influenciando também o movimento aqui talvez de alta para índice, queda do dólar, aí o cenário complica. E o dólar está mostrando isso, né? O dólar aqui no diário hoje fechou aí um PFR bem bonito, PFR maravilhoso nessa região de resistência. Então, mesmo movimento do DI,
que tá com cara de queda. Fudeu. Fudeu, porque aí agora ontem o dólar tava feio, hoje é o índice que tá feio o cenário aqui. Esse fundo aqui no diário não para de testar, de segurar essa região. E olha como que tá, né? Candle de rejeição, candle de rejeição. E como que fechou o Ibov no diário? O Ibov no diário fechou esse candle. Esse candle aqui, ele é ensinado pelos livros, né? Que é como se fosse um martelo, só que ele é de cor negativa. É um candle que indica que houve uma pressão compradora bem forte, beleza. Só que é muito perigoso dar aquele viés que vai subir. Aí, tipo, as pessoas compram aqui, beleza, compra, talvez vai romper a máxima para atrair esses compradores e chama a liquidez de novo e vai estopar quem comprou e busca de novo esse fundo aqui. Então está dando muitos gatilhos falsos nessa região. Deu um aqui com esse engolfo que não conseguiu subir, chegou no fundo de novo, teria estopado quem colocou ordem aqui na mínima. Então, bem traiçoeira essa região aqui desse Ibov. No índice futuro tá bem pior também. O cenário de Doji, não sei o que vai acontecer nessa região, porque ainda tem candles mais vendedores aqui. Então é aquilo, eu quero que essa região rompa, pelo amor de Deus, rompa de uma vez, porque tá complicado. O semanal tá ainda favorável para testar esse fundo e romper, então vamos aguardar essa região. E o dólar, vamos ver com os 5 minutos como que fechou, se fechou esticado aqui no 60. Deixa eu abrir aqui o 60. Não fechou sobrevendido não. Aqui nós tivemos setup do IFR ontem, deixa eu lembrar, não, fechou um pouco longe. Foi na abertura hoje que acabou se aproximando. Aqui nós temos a pequena lateralidade que eu falei. Então, eu vou tirar aqui do gráfico algumas regiões para facilitar minha visão. Eu vou tirar essa região aqui, vou deixar mais alta agora, que renovou o topo ali atrás. E eu vou deixar aqui no meu gráfico oficial essa região dessa linha aqui para mim, para eu lembrar que é uma região, uma linha, um suporte, e que o preço está acumulando recentemente, que pode ser uma acumulação para tentar romper essa região ali. Então, azul aqui, mas não tô esperando nada de tipo voltar a R$5, tá? Tô esperando isso não, R$5 tá lá embaixo ainda. Tô esperando uma correção normal mesmo, cair mais um pouco. Tomar cuidado com a média 200 que agora rompeu lá para baixo, então ela tá começando a média 20 do 60 a inclinar para baixo. O cenário amanhã de notícia, nós temos amanhã notícia também. E é prévia do, na verdade, prévia do payroll não. É um dia antes do payroll, hein? Então, assim, vamos ver como que vai ser amanhã. Hoje, nós tivemos aqui... uma coisa interessante, esqueci de falar. Nossa, olha o carro de som. Que coisa, o carro de som passando. Aqui, variação de empregos ADP. Engraçado que parece que alteraram o valor. Não estava assim mais cedo, não. Estranho. Eu acho que teve uma revisão depois. Revisou aqui do mês anterior, estava esperando vir menos e veio mais. Então, assim, isso aqui pelo menos é negativo, mas eu tenho, assim, quase certeza que houve uma revisão desse valor aqui. Não posso afirmar agora. Tá estranho porque não tava, eu acho que não tava esse valor aqui, agora não tô lembrando. Mas enfim, amanhã, feriado na China, sexta também. Então, a gente não tem movimento do minério de ferro, a gente pode ter a Vale travada. Então, vai depender muito do movimento da Petro e do setor bancário. E aí tem notícia amanhã, tá? Nós temos aí, deixa eu abrir aqui, 9 horas não é de movimentar. Nós temos pedidos iniciais por seguro-desemprego, não é de movimentar tanto também. Então, amanhã vai ser mesmo esperando criar algum movimento para se preparar para sexta-feira que tem payroll. Então, amanhã mesmo não tem muita coisa. Só sexta agora mesmo. A questão que eu tô um pouco preocupada, né? Que esse ouro aqui não para de subir. Então, olha o candle do diário. Olha quantos dias subindo e hoje de novo, ó, foi esse bloco aqui, fechou em alta. E o ouro é um ativo de segurança para situação de risco. Então, não para de subir. Não sei o que, assim, tá acontecendo. Cheguei a ver uma notícia agora mesmo de um dos caras mais importantes do Irã, meio que ameaçando Israel. Então, tá estranho esse movimento. Tem a questão aqui do petróleo, que está subindo, né? Ainda está subindo, mesmo com as notícias positivas de hoje. Ainda não é um cenário assim que vai jogar o petróleo para baixo. Basicamente, tomar cuidado com esse ouro aqui, que eu não estou entendendo muito por que está subindo tanto. Talvez vai sair alguma notícia ainda. Tem a questão que a volatilidade do dólar está aumentando. Hoje aumentou de novo. Mais um dia com alta volatilidade.
Não tô falando assim de volatilidade de tiro, porrada e bomba, vai pra cima, vai pra baixo. Não, é range. Há um tempo atrás, semanas pra trás, não andava nem 20 pontos direito. E começou a voltar. Então nós tivemos aí semana passada aqui 35 pontos, baixo. Tivemos aqui na segunda-feira 60 pontos. Tivemos aqui ontem uns 32 pontos, baixo. E aí hoje, já aqui uns 55. Então, assim, tá começando a aumentar de forma gradativa, porque está numa baixa volatilidade que não, assim, não chegava a mais de 10 anos. Então, e também lembrando que isso é cenário de talvez uma volatilidade aumentar por alguma coisa que deve acontecer. Então, sempre em alerta e acompanhar sempre as notícias para não perder, né? Não ter, assim, não deixar de ficar sabendo o que está acontecendo no mundo lá fora. Então, vamos ver como que vai ser amanhã. Em relação à notícia, vai ser bem tranquilo. Pelo menos as programadas não tem nada tão, assim, preocupante. E as operações de hoje foram bem interessantes. Uma no dólar, uma no índice. E deram ótimo aqui. Espero que amanhã seja a mesma coisa.